O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. No Senhor ponho a minha esperança, espero na sua palavra. Meus irmãos, boa noite. Muito bem, hoje então para mim é motivo de muita alegria subir neste altar, porque há 8 anos eu tenho subido neste altar para celebrar o sacrifício da missa. E para mim então é um motivo de muita alegria, junto com vocês, com o rebanho que Deus me confiou, rezar hoje em ação de graças e suplicando a misericórdia de Deus pelas minhas limitações e pelas vezes que eu não correspondi a esse dom do sacerdócio. E hoje nós celebramos o martírio de Santo Irineu, que é um padre da igreja, que é da minha área de estudo e é um padre apaixonante. Ontem nós celebrávamos o enérgico Cirilo de Alexandria. Hoje nós celebramos um homem completamente oposto. Irineu em grego é Erenaio, que significa o pacificador. E foi isso que ele fez ao longo da vida. Pacificou a igreja, ao interno da igreja, pacificou ao externo da igreja. A igreja nesse período que ele viveu era no tempo do imperador Marco Aurélio. Marco Aurélio perseguiu muito a igreja e ele conseguiu mediar alguns conflitos. Nesse período a igreja viveu muitos conflitos internos, com problemas de fé, e ele conseguiu oferecer a reta fé. Mas hoje, olhando para Irineu, no dia que eu fui ordenado, dia 28, nós não celebramos Irineu. Eu vim descobrir Irineu depois. Mas Irineu tem algumas coisas que devem nos ajudar muito na nossa vida cristã. Irineu, ele foi discípulo de Policarpo de Esmirna, que foi discípulo de São João Apóstolo, para a gente ver como que ele estava próximo do tempo de Cristo. E ele era da Ásia Menor, mas só que ele sentiu o desejo no coração dele, o ímpeto de ir para a França. Naquele tempo ainda era a Gália, Lyon. E ali foi padre e depois bispo. Vocês imaginem, esse homem saiu da casa dele, sem saber falar a língua local, para anunciar o Evangelho. Isso deve dizer para nós algo. Nós devemos ter um ardor pelo Evangelho. Nós não devemos ter medo de ir aonde o Evangelho precisa ser anunciado. Nós não podemos reservar nada para nós. Nós devemos gastar tudo. Inclusive, se nos falta a capacidade da fala, se nos falta a capacidade da desenvoltura, nós devemos nos arriscar pela palavra de Deus. Depois, Irineu de Lyon, ele combateu uma grande heresia, um grande erro da fé no interior da igreja que chamava gnosticismo. Os gnósticos eram aqueles que achavam que tinham uma revelação particular, privilegiada. Eles achavam que eles eram mais importantes e especiais que os próprios apóstolos de Cristo. E eles diziam: tudo bem, aquilo que os apóstolos ensinaram para vocês, isso é para os pequenos na fé. Mas aquilo que Deus nos revelou é para os grandes, para os intelectuais. E os gnósticos começaram a dividir a igreja entre os bons cristãos e os cristãos simples e carentes.
entre os intelectuais e os ignorantes. E Irineu de Leão precisou dar uma fórmula para resolver isso. Por exemplo, hoje nós temos 4 evangelhos na Bíblia, não tem? Isso graças a quem? Irineu foi o primeiro a dar essa forma. Ele chamou isso de evangelho quadriforme. Ele dizia: Cristo é tão rico, que um evangelho só não seria capaz de descrever a sua vida e os seus feitos. Por isso nós temos 4 evangelhos, que cada um demonstra um aspecto e uma riqueza de Cristo, para poder tentar expressar o máximo que os homens podem falar sobre Ele. Mas por que Ele quis fazer esses 4 evangelhos como fixos para a nossa fé? Para que ninguém pudesse desviar da fé em Cristo. Porque os gnósticos desviavam muito daquilo que era a reta fé. E por isso era preciso dar uma firmeza. Isto é a nossa fé. E depois ele diz: mas quem tem direito de interpretar os evangelhos? Ele diz: os bispos e os seus sucessores. Se nós queremos entender o evangelho, nós precisamos escutar o que os nossos bispos dizem sobre os evangelhos, porque eles possuem o carisma da verdade. Irmãos, isso é muito importante. Em um período que nós estamos vivendo, que cada um acha o que bem entender do evangelho, cada um quer criar a própria igreja, cada um cria a sua própria fé, é importante a gente ter um parâmetro reto. E é importante que tenham homens que colocam a vida a serviço da interpretação da palavra. Como é importante então para nós sermos fiéis filhos da igreja e escutar da igreja o que a igreja nos ensina para edificar a nossa fé. E depois, uma coisa que Irineu, como ele era da parte asiática, os asiáticos nesse período na igreja eram apaixonados pelo homem. E por que eles eram apaixonados pelo homem? Porque eles viam que tudo aquilo que Deus criou era bom. Então o homem não podia ser algo ruim. Porque havia uma tendência também na igreja de, por causa dos pecados dos homens, terem um pessimismo muito grande sobre o corpo do homem. Diz: olha o que o corpo do homem faz. O homem só peca, o homem está numa situação de queda. E Santo Irineu e os padres da Ásia, eles falavam: como o homem é belo. Olha como Deus foi perfeito conosco. E Santo Irineu tinha uma frase belíssima que ele diz: a glória de Deus é o homem vivo. E o que é a vida do homem? É ver a Deus. E Santo Irineu dizia: Deus mandou o seu Filho para nós, para que nós pudéssemos voltar a ver a Deus. Meus irmãos, esse amor pela humanidade deve estar em cada um de nós. Nós devemos amar os homens. Não podemos desistir dos homens. Não podemos fazer uma seleção entre os homens bons e os homens ruins, aqueles que estão salvos na igreja e aqueles que estão longe da igreja. Nós devemos olhar para a humanidade e viver pela humanidade. Os pecadores devem estar nas nossas orações. Aqueles que estão afastados de Deus devem estar nas nossas orações. Os católicos, aqueles que estão em outras religiões devem estar nas nossas orações, porque afinal de contas, se Deus fez cada homem, ninguém pode se afastar de Deus. Ninguém pode perder a salvação. Então, irmãos, vivamos pela humanidade, vivamos para aqueles que Deus nos deu. Então, realmente, hoje, celebrando esse aniversário sacerdotal, que mais eu poderia pedir a Deus? Um coração desprendido. Aonde Deus me quiser, eu vou. Se o bispo amanhã fala: padre, vá para lá, que não seja fora de Brasília, eu vou para qualquer lugar, entendeu? Depois, se ele fala: Arnaldo, defenda a fé, eu estou aqui para defender a fé, eu estou aqui para ajudar os homens a entenderem o Evangelho, eu estou aqui para ajudar os homens a amarem a igreja. E depois, se ele falar assim: Arnaldo, viva pelos homens. Realmente, quem Deus me mandar, do mais santo ao mais pecador, nós estamos aqui para eles. Então realmente rezem para que eu consiga chegar a esse objetivo.